Começando mais um episódio do Wikimetal, um episódio histórico, Nando Machado, por muitos motivos, né? Primeiro porque a gente vai falar de um ano, talvez o ano mais icônico da história do rock e do heavy metal. Não sei se é o principal ano, a gente falou de 71, né, os álbuns que completaram 50 anos, agora falaremos de 1981, os álbuns que completam 40 anos, né, os quarentões de quarentena. E Nando, esse não é o único motivo que a gente está muito feliz nesse episódio aqui, né? A gente está rodeado aqui. Conta um pouquinho do que está acontecendo nesse episódio, Nando. Exatamente, Daniel Dissler. Estamos aqui com nossas novas fiéis escudeiras aqui, as meninas que fazem parte da equipe do Wikimetal, estão aqui no nosso dia a dia. Muito bem-vindas, Larissa, Gabriela e Nina! É um prazer estar aqui. Olá para todo mundo que está ouvindo, eu sou a Gabi. É muito estranho estar no podcast, cara, que esquisito, nunca fiz isso na minha vida. Bem-vindo a primeira vez. Uma primeira vez. Não, mentira, meu TCC foi um podcast, mas ele era solo, então não precisava conversar com ninguém, era diferente. E você, Nina, já teve a experiência? Não, nunca tive experiência. Oi, galera do Wikimetal, no meu primeiro podcast. Muito legal. E estamos também com a Larissa aqui, né? Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com essas feras maravilhosas. Muito legal. O pessoal do Wikimetal que acompanha a gente há muito tempo vai acabar conhecendo cada uma delas, porque elas vão estar direto com a gente aqui, trazendo muita informação, trazendo outra visão, trazendo... a gente ficou impressionado com o conhecimento de rock delas, vai ser muito bacana e vai ilustrar demais o nosso podcast. E esse ano, a gente vai fazer que nem aquele episódio de 71, que foi muito bacana, a gente foi passeando pelo ano, né? A gente foi navegando pelos meses para mostrar para as pessoas o que aconteceu nesse ano de 81, que loucura que deve ter sido se você era um moleque, uma menina que gosta de rock e viveu esse ano, porque não haja dinheiro, não tinha dinheiro que bastasse para ir na loja de discos e comprar o próximo lançamento. O ano em janeiro, ele teve pouca coisa, mas em fevereiro ele já começa, teve 3 lançamentos espetaculares, históricos, principalmente os 2 primeiros. Vamos começar pelo começo, começando com Iron Maiden, Killers, o segundo disco da discografia do Iron Maiden, o último com o Paul Di'Anno, o primeiro com Adrian Smith, né? Então, nosso querido guitarrista que lançou agora, semana passada, um discaço com o Rich Kotzen, ele entrou nesse disco, dia 2 de fevereiro de 81, foi muito, muito legal, e um disco antológico, né, Nando? Há quem diga que esse disco é o melhor disco do Iron Maiden, né? As pessoas que preferem o som mais cru do início da banda, o som do Bruce Dickinson, principalmente a galera do thrash metal, né? A fase inicial do Iron Maiden influenciou muito a criação do thrash metal, mas eu adoro esse disco, eu adoro as 2 fases, na verdade, mas é difícil escolher a que eu gosto mais, provavelmente a do Bruce, porque eu acompanhei, vi vários shows, mas esses 2 primeiros discos do Iron Maiden, em particular o Killers, que a gente está falando aqui hoje, só a abertura dele com Ides of March e Red Child, ele já mostra que a banda não estava de brincadeira, e o Adrian Smith acho que entrou, caiu como uma luva na banda, né? Tanto é que os discos que ele não participa do Iron Maiden mais pra frente, os discos não são tão bons, né? Ele contribuiu muito com o estilo dele de guitarrista, né? Como guitarrista, assim, um cara de extremo bom gosto. Eu resumiria o Adrian Smith a um guitarrista de extremo bom gosto. É isso aí. O disco que tem Murders in the Rue Morgue, tem Innocent Exile, tem Prodigal Son, tem Purgatory. Tipo, é um disco excelente do começo ao fim. Sem falar de Killers, né? Sem falar da faixa título. Faixa título. Que nem precisava... O Steve Harris escreveu praticamente todo o disco, né? A única música que ele não escreveu foi... Quer dizer, ele escreveu junto com o Paul Di'Anno. O resto foi tudo composição do Steve, né, Gabi? Não, eu queria falar só que vocês comentaram que esse é o primeiro álbum do Adrian Smith, e eu queria contar uma curiosidade que o Dennis Stratton, que era quem estava antes dele, ele falou que ele saiu, né, do Iron Maiden, na verdade, porque ele não gostava de ouvir heavy metal. Então, tipo, o empresário dele ficava pegando no pé dele e falando, tipo, mano, você tem que ouvir heavy metal, você tem que ouvir heavy metal. E ele não gostava, ele gostava de ouvir Queen, ele gostava de ouvir Eagles. E aí ele falou que a gota d'água foi porque o empresário deles ouviu ele ouvindo Soldier of Fortune, do Deep Purple, no banho. E ele falou, tipo, mano, não dá, cara. Muito bom. Muito legal. Poderia deixar passar a oportunidade, já que a música de abertura é a maravilhosa The Ides of March, que é o mesmo nome
do álbum de Myles Kennedy, que sai em maio, então fica uma indicação, né? Para quem não conhece, são músicas muito diferentes, mas compartilham aí o mesmo nome. Exatamente, grande dica da Larissa, Myles Kennedy, vocalista do Alter Bridge, vocalista também da banda do Slash and the Conspirators, e tem uma carreira solo muito legal também. Fica aqui a dica do próximo lançamento do Myles Kennedy. E antes da gente ir para o próximo disco, só para comentar também desse disco que tem um marco também, é o Martin Birch, né, Nando? É o primeiro disco que o Martin Birch entra para produzir do Iron Maiden e começa uma relação de longa data. Ele produz os próximos 9 discos do Iron Maiden, até o Fear of the Dark em 92, e esse é o primeiro, a estreia de Martin Birch no Iron Maiden é esse disco. O finado Martin Birch, que nos deixou recentemente, né? Uma pena realmente, mas ele fez história com o Iron Maiden, sem dúvida um dos principais trabalhos do produtor. Aí 10 dias depois, só saiu o Moving Pictures do Rush, o que para muitos é o topo da carreira do Rush, o melhor disco da história do Rush. Eu não sei se é, mas de fato é um dos melhores discos. Tem hits eternos como Tom Sawyer, acho que é a música mais famosa do Rush. Tem Limelight, que eu amo. Tem Red Barchetta. Tem a música instrumental YYZ, né? Que eles, como bons canadenses, falam YYZ. E que, para quem não sabe, essas 3 letras são as 3 letras do aeroporto que identifica, né, o aeroporto de Toronto. E eles falam que no Brasil o público é o único lugar do mundo que é o público que canta a música instrumental, né? Que a galera faz os oos cantando a música instrumental. E tá nesse disco também o trio eterno, né? Geddy Lee, Neil Peart e Alex Lifeson, que lançaram esse discaço. Exatamente, boa lembrança. É realmente difícil escolher um disco para escolher qual é o melhor disco do Rush, mas esse disco é o maior sucesso comercial da banda até hoje. É um disco que, como você falou, tem vários sucessos. Foi a primeira vez que o Rush realmente começou a lotar arenas, né? Virou uma banda de arena e mais uma vez produzido pelo Terry Brown, um cara que acompanhou a banda também em vários discos da carreira do Rush. Foi durante a turnê do Moving Pictures que eles gravaram o segundo disco ao vivo da banda, né? Depois do All the World's a Stage. Eles lançaram o Exit Stage Left, que é um descasso também duplo, né? Parecia que o Rush, toda vez que eles completavam um ciclo, eles acabavam lançando um grande disco ao vivo, duplo ao vivo, um álbum, para celebrar o momento que a banda estava. E eles estavam voando, né, nessa época. E que também saiu em 81, o Exit Stage Left, né? Mais um marco desse ano histórico. Bom, em fevereiro ainda não terminou, já tivemos Iron Maiden, já tivemos Rush e agora temos Judas Priest lançando Point of Entry, o 7º disco do Judas, o disco que sucede o British Steel, talvez o maior sucesso comercial do Judas. Vem o Point of Entry, é um disco legal também, né? Acho que não chegou a fazer o sucesso que o British Steel fez, mas é um álbum um pouco mais comercial. Tem Heading Out to the Highway, que é uma música bem comercial pro peso do Judas. E é um disco que tem a formação clássica, né, que atravessou os anos 80 inteiro, com Halford nos vocais, as guitarras do KK, do Glenn Tipton, o Ian Hill no baixo e o nosso não querido baterista Dave Holland. Dave Holland, que se envolveu em polêmicas, já nos deixou, não faz tanta falta assim, mas o Point of Entry é um disco que pra gente tem uma importância grande, porque a gente foi um dos primeiros discos do Judas que foram lançados no Brasil, né? Eu lembro muito bem no começo dos anos 80 de ter ouvido ele, mas como você falou, é um disco um pouco mais comercial, mas apesar disso tem essas músicas excelentes, né? Eu gosto muito da Heading Out to the Highway, e Hot Rockin' também é divertidíssima, mas é um disco, diria, um disco bom. Muito bem, estamos já em abril agora com o Van Halen, Nando Machado, né? Fair Warning, o 4º disco da banda, um disco que traz Unchained, um disco que traz So This Is Love e, um descasso, né? Com formação tradicional, David Lee Roth, Michael Anthony e os irmãos Van Halen, Alex e Eddie. Eu adoro esse disco, é o meu disco preferido do Van Halen. Eles já estavam vindo de uma parceria com o produtor Ted Templeman, né? Ele produziu vários discos do Van Halen até o 1984, que também foi um grande sucesso, mas o Fair Warning, ele mostra a banda um pouco mais séria, mas é um disco que eu gosto muito. Ele começa com Mean Street, com o riff do Ed Van Halen, que na época a gente ouvia, a gente não tinha ideia de como ele fazia aquilo, até que no ano seguinte eles vieram para o Brasil e o show foi transmitido pela TV Bandeirantes, e aí dava para ver que ele fazia
o que ele fazia na introdução de Mean Street, realmente Ed Van Halen. A gente falou de 2 artistas aí que nos deixaram e lançaram discos fantásticos em 1981. Um foi o Neil Peart com o Moving Pictures, e o outro certamente foi o super-herói, eu chamo ele de super-herói, era o nosso super-herói de toda a nossa infância até a nossa fase adulta. O Ed Van Halen realmente é um cara diferenciado, né? E aí a gente chega no meio do ano já com um disco ao vivo, né? A gente, como a gente tá falando dos lançamentos de 1981, normalmente a gente tá dando mais destaque aos álbuns de estúdio, né? A gente até nem comentou, né, que o Iron Maiden, no mesmo ano de 81 que lançou o Killers, eles lançaram o Made in Japan, um EP de 4, 5 músicas, e a gente falou do Rush, que também lançou o Exit Stage Left, mas tem um disco ao vivo, né, Nando, que é um marco, né? Que é um disco do Motorhead, 27 de junho de 81, acho que esse vale a pena falar. O No Sleep Till Hammersmith, né? O disco histórico por ter colocado o Motorhead no topo das paradas britânicas, né? Quando que a gente ia imaginar o trio fazendo aquele som tão pesado no topo da parada britânica? E também, mais uma vez, um disco ao vivo que veio de uma turnê de grande sucesso, que foi o disco mais importante da carreira do Motorhead, que foi o Ace of Spades, lançado em 1980, e aí a turnê foi esse sucesso que gerou esse disco sensacional. E eles, o curioso disso é que não foi gravado no Hammersmith, né? Eles gravaram 5 shows em várias cidades da Inglaterra, e ele não foi gravado ao vivo no Hammersmith, apesar do nome, mas vai ver que eles devem ter talvez encerrado a turnê no Hammersmith, então eles não dormiram até chegar no Hammersmith. Então tudo o que aconteceu antes é o que está no disco. As meninas estão quietinhas, né, as nossas estreantes, mas é porque elas estão guardando tudo para o segundo semestre que começa agora, né? Então, o segundo semestre do ano de 81, acho que foi mais incrível ainda do que tudo que a gente já falou. E ele começa em julho, alguns dias depois do Motorhead ter lançado seu disco ao vivo. E ele começa com uma banda inglesa do New Wave of British Heavy Metal, não o Iron Maiden, e sim o Def Leppard, que lança o seu segundo álbum, o nosso querido High and Dry, que tem, Bringing On The Heartbreak, acho que uma das músicas mais icônicas da história, muito legal. Já tinha, né, o Joe Elliott nos vocais, o Rick Savage no baixo e o Rick Allen, que é o baterista que estão até hoje na banda, e as grandes mudanças que aconteceram na formação do Def Leppard dessa época para hoje são as 2 guitarras. Na época tinha o Steve Clark e o Pete Willis, que gravaria dentro do High and Dry o último disco deles. Logo depois ele seria substituído pelo Phil Collen, que está até hoje na banda. E uma coisa, acho que histórica, e a gente vai falar esse nome algumas vezes aqui em 81, porque tal qual o Martin Birch era o grande produtor da época, tinha um outro, né, que era o Mutt Lange, né? E o Mutt Lange é o produtor desse disco e de outros que falaremos aqui. Exatamente, o Mutt Lange, inclusive, ele que trouxe esse som, lembra um pouco talvez o AC/DC para o Def Leppard, exatamente porque ele também produziu discos do AC/DC, mas o Mutt Lange, que é o produtor sul-africano, o Def Leppard, fazer esse som do Def Leppard era muito legal, assim, o som deles, né? Eles acabaram mudando bastante o som com os anos, né, com o passar dos anos, mas acho que esses 3 primeiros discos do Def Leppard, até o Pyromania de 83, eles faziam um som, fazia parte da New Wave of British Heavy Metal, mas ele não era, trazia vários elementos aí do hard rock para o heavy metal, e realmente o Def Leppard fez história com esses 3 primeiros discos. Eu acho, inclusive, que esses 3 primeiros discos foi o que fez, de alguma forma, criarem a personalidade do Def Leppard, né? E é uma personalidade, assim, é uma personalidade que eu gosto bastante, inclusive, sou fã da banda. Não tive a oportunidade de vê-los em 2017, 2016, quando eles vieram. 17. Mas é um show que eu ainda gostaria de ver, caso eles viessem de novo quando tudo isso acabar, né? É muito legal. Eu vi 2 vezes o Def Leppard, uma vez esse show que você está falando, do São Paulo Trip, e tive a chance de ver uma vez nos Estados Unidos, um show deles que legal. com o Poison e Lita Ford, e o Def Leppard era a última banda. Foi muito, muito legal. E lembrando mais uma vez, as capas dos discos, né, as artes das capas dos discos
feitas com muito cuidado. Nesse caso, eles contrataram a Hipgnosis, que é uma empresa muito importante na parte de design gráfico dos discos de rock dos anos 70 em diante. Fizeram vários discos do Pink Floyd, fizeram o Presence do Led Zeppelin, fizeram o Dirty Deeds do AC/DC, fizeram vários discos do UFO. Até hoje eles fazem capas super importantes, fizeram Anthrax, fizeram Muse, mas essa capa do High and Dry foi uma das capas muito legais aí, feitas pela Hipgnosis, que era uma empresa do designer inglês Storm Thorgerson. Inclusive, eu sou formada em design gráfico e eu amo o trabalho deles. Eu acho que é um dos trabalhos mais incríveis de capa de disco. Eles eram assim, eu acho que eles dominavam o mercado nessa época, né? Eles trabalharam muito com Pink Floyd e todas as capas do Pink Floyd eu acho bem incríveis. Então, eu acho que assim, eles são minhas maiores referências de design no rock. Ainda em julho, a gente teve o lançamento de um disco da Stevie Nicks, né, Gabi? Minha musa do rock, a bruxinha do rock. Sim, a gente teve o Belladonna em julho, que foi o disco de estreia da Stevie. Foi o primeiro disco dela fora do Fleetwood Mac, né? Ela já vinha com uma jornada aí de 3 discos do Fleetwood Mac. Entre eles o Rumours, que é, assim, provavelmente o maior disco da carreira deles, foi lançado em 77 e tal. E aí ela lançou o Belladonna, e o Belladonna foi um fenômeno, logo de cara, assim. Ele ficou em primeiro lugar nas paradas na Billboard 200. Ele ganhou disco de platina em 3 meses, o que na época, assim, era incrível. E ele ficou nas paradas durante 3 anos, ele durou muito, muito tempo. E trouxe Edge of 17, que é, assim, provavelmente a música solo da Stevie mais conhecida pelo público. Inclusive ganhou um remix recentemente pra galera que é do pop, assim, da geração, a minha, né, no caso. A Miley Cyrus fez um remix dessa música junto com a Stevie, e uma música dela mesma, que é Midnight Sky. E uma curiosidade sobre Age 17 é que a Stevie disse que ela escreveu essa música sobre a morte de um tio dela e a morte do John Lennon, que aconteceu na mesma semana. E ela se sentiu muito tocada por isso, então ela escreveu Age of 17 pensando nesse sentimento de luto, porque ela tinha, acho que, um produtor dela que era muito amigo do John, e ela não conseguia ajudar ele naquele momento de dor e tal, e a música estourou, foi um sucesso até hoje, um dos hinos atemporais aí. E a Stevie Nicks, que é uma ótima compositora em momentos de dor, né? Até mesmo porque ela fez grandes sucessos no Fleetwood Mac quando ela estava se separando, né? E também nesse momento. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, gente, vocês falando de surpresas nos charts, né? E pra gente que é da geração mais nova, que curioso, né? A gente olha os charts hoje, cadê o rock, cadê o heavy metal, cadê todo mundo? E em 1980, 1981, a gente teve lá Motorhead, a gente teve Def Leppard, Stevie Nicks, todo mundo aí arrasando nas vendas. Engraçado que vocês estão falando disso, da importância da Stevie Nicks, eu também já ouvi muito, assim, Fleetwood Mac. Aliás, a Pétala não tá aqui, mas é a banda preferida dela, né? Mas eu queria comentar um negócio que quando eu penso no Stevie Nicks, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela cena do School of Rock, que o Jack Black leva a diretora do colégio para um bar, para deixar ela tomar cerveja com ela, para ela autorizar a excursão, e começa a tocar Stevie Nicks e ela começa a se soltar e tal. Eu sempre lembro dessa cena, que é ao contrário, que é uma cena divertida, light, leve, né, Nina? Sim, e eu lembro que, assim, uma das primeiras vezes que eu ouvi Stevie Nicks foi no School of Rock, com o Jack Black cantando. Eu não fazia ideia que era a mesma pessoa do Fleetwood Mac, eu só fui descobrir isso depois. E aí, já que vocês estão falando de Fleetwood Mac, queria deixar uma dica muito legal que eu assisti outro dia, foi o Mick Fleetwood, baterista do Fleetwood Mac, no programa do Brian Johnson, não sei se vocês já viram isso. O Brian Johnson fez uma série de programas para televisão e ele vai na casa dos artistas e bate um papo, toca com ele. E o programa do Brian Johnson do AC/DC com o Mick Fleetwood foi sensacional, até emocionante, assim. Sim, eu cheguei a ver esses programas do Brian Johnson, não cheguei a ver esse episódio ainda, mas eu vi o do David Grohl e gostei bastante. Não, eu só ia comentar que a Stevie, ela é uma figura meio que atemporal, assim, né? As gerações passam e as pessoas continuam descobrindo e redescobrindo ela, e é incrível. Ela fez... Até mesmo quem é do pop, ela meio que adotou um dos maiores nomes do pop, que é tipo o Harry Styles, assim, que era de uma boy band chamada One Direction.
E a galera agora das gerações mais novas conhece ela por conta disso. E ano passado teve aquela viralização de Dreams, que é do Fleetwood Mac, a galera fazia uns TikTok super engraçado e tal. E é isso, atemporal demais e, assim, merece completamente aquela ótima compositora, que nem a Lari falou. Ô, Gabi, já que você tá embalada, já conta pra gente o que aconteceu no mês seguinte, dia 24 de agosto, quando uma banda, uma tal de Rolling Stones, lançou alguma coisa também, né? Você já ouviu falar neles? Eu não conheço, não. Não, os Rolling Stones, eles lançaram o Tattoo You na data, né, 24 de agosto. E o Tattoo You, na verdade, ele foi um álbum que surgiu meio que no susto, digamos assim, porque eles queriam lançar coisa nova, mas eles não tinham tempo de gravar uma música do zero. Porque eles estavam nessa correria de gravar álbum e fazer turnê e tal, então eles pegaram algumas demos antigas e meio que redescobriram ali e saiu o Tattoo You, mas dessa mistura acabou saindo Start Me Up, que é um dos maiores hits dos Rolling Stones até hoje, né? E uma curiosidade é que esse álbum rendeu o primeiro Grammy dos Rolling Stones. Na verdade, não foi para eles exatamente, mas foi para o artista de capa, porque eles ganharam de Best Package, eu acho, né? Que é do design ali, tudo que tem a ver com o visual do álbum e tal. Então foi um álbum bem marcante para eles em relação a isso. Eu adoro esse disco, acho esse disco maravilhoso. E como você falou, Start Me Up, um dos maiores hits da banda, mas tem outras músicas também, Hang Fire, tem Waiting on a Friend, gosto muito tem Neighbors, Slave, gosto muito do Tattoo You, um dos melhores discos Rolling Stones, com o Ron Wood, pra mim é o melhor. Neighbors ganhou um videoclipe incrível também, né? Em homenagem ali ao Hitchcock e tal, foi uma coisa bem legal. Estamos chegando perto do final do ano, mas não estamos chegando perto do final dos discos, porque tem muito disco ainda para sair. E em outubro a gente teve o lançamento do Ghost in the Machine do Police, que é um descasso, talvez, junto com Synchronicity 2, talvez dos melhores discos do Police, né, Gabi? Eu concordo. E eu acho que foi um dos discos que, assim, ajudou muito a segmentar aquela base do New Wave, do synth pop, do synth rock, que veio nos anos 80, né? Ele ficou, tipo, super bem ambientado. Foi muito bem na Billboard também. Na verdade, não o álbum em si, mas o hit deles, que foi o grande hit desse álbum, que foi Every Little Thing She Does Is Magic, né? Ficou em terceiro na Billboard, ele perdeu só para Olivia Newton-John, tava estourada com Physical nos anos 80, com pop. E acho que pro Foreigner, que foi Waiting for a Girl Like You, e aí em terceiro eles vieram com essa, arrebentaram nas paradas, assim. E é um disco excelente, eu acho que, cara, se adaptou muito bem à época em que o The Police estava inserido e tal, eu gosto bastante. Sensacional, né? Mais um trio inglês aqui. Vocês separaram quantas bandas da Inglaterra a gente falou nesse ano de 1981? Não sei se foram todas, mas Def Leppard, Iron Maiden, Judas Priest, Police, Motorhead, Rolling Stones. Inclusive, esse álbum The Police rendeu o primeiro British Awards deles, que eles ganharam por melhor grupo britânico. Muito legal, a gente fez uma exceção aqui, não é uma banda de heavy metal nem de hard rock, mas é uma excelente banda de rock e mudou realmente a história da música pop nos anos 80, né? Bom, aí a gente chegou em novembro, penúltimo mês do ano, e aí esse é o mês que você realmente separa os adultos das crianças, assim, tipo, é o que aconteceu nesse mês, poucos meses na história se igualam a isso, né? Então vamos com calma. Dia 4 de novembro, tá falando de bandas inglesas, o Black Sabbath lança Mob Rules, né? O segundo disco com Ronnie James Dio nos vocais, primeiro com Vinnie Appice na bateria, essa dupla só voltaria depois no The Humanizer em 92, produzido pelo Martin Birch, no mesmo ano que Martin Birch faz o Killers, ele faz nada menos que o Mob Rules. Musicaças, né? Além das famosas, tipo The Sign of the Southern Cross, Turn of the Night, Falling of the Edge of the World, a faixa título, que é muito famosa. Tem pérolas, assim, que as pessoas não conhecem tanto, como Country Girl, que eu acho demais essa música. O Dio fez todas as letras. Um disco de chorar, né? Esse senhor Martin Birch, ele tem uma importância tão grande, né? Você vê, em um ano ele fez esses dois discos, além de outras coisas que ele deve ter feito que a gente nem está falando aqui, mas o papel do produtor realmente faz uma grande diferença. E esse disco eu adoro, uma que você falou que
não é dos maiores hits do Black Sabbath, nem das mais conhecidas, que é Falling Off the Edge of the World, né? Que música linda. Ó, o menino comprou, né, no dia 4 o Black Sabbath Mob Rules, foi pra casa, ouviu, ficou tão emocionado, ele fala assim, bom, vou voltar na loja pra agradecer, né? Aí ele volta no dia 7, 3 dias depois, e se depara com o lançamento de Diary of a Madman do Ozzy Osbourne, o segundo disco solo, o último disco de estúdio com o gênio, o imortal Randy Rhoads, que faleceria logo depois, num triste acidente. E disco que tem, Over the Mountains, Flying High Again, You Can Kill Rock and Roll, Tonight, a balada linda Tonight, Sato, a música Diary of a Madman. É lindo, né, Nina? Sim, é um classicão. Foi o último CD que o Randy Rhoads fez, o último lançamento, né? Com a banda antes de falecer, que infelizmente faleceu. Inclusive, aparece um trecho na última biografia do Ozzy, documentário, né? Nine Lives of Ozzy Osbourne, e a Sharon, inclusive, tem um trecho do documentário que ela fala que esse CD eles gravaram, acho que um mês, que eles fizeram uma pausa entre uma turnê e uma outra, se eu não me engano, e eles foram gravar. E aí foi um álbum produzido pelo próprio Ozzy e acho que é o Max Norman e o Randy Rhoads. Então, foi um álbum que o Randy Rhoads teve muito presente, né? Black Sabbath lançando Mob Rules, a banda antiga dele, e ele lançando o Diary of Madman meio na mesma semana para dar foi uma resposta ao Mob Rules, será, Daniel disse? Não sei, mas 3 dias depois, que coisa linda. Aí, o cara que comprou, né, esse disco, ouviu o Diary of Madman e falou assim, vou voltar na loja para agradecer, né? Então ele volta dia 10, 3 dias depois de novo. E aí ele vê uma foto, né, que pra época deve ter chocado muito, que é, né, uma foto da cintura, né, com uma calça de couro apertada, marcada, e a estreia de uma banda nova, uma banda que revolucionou a música também. Muita gente não gosta, muita gente acha, sei lá, meio poser, meio estranho, mas que realmente não é uma banda britânica, é uma banda agora assim americana, que é o Motley Crue, né? Que lançou Too Fast for Love, apareceu pro mundo nesse dia 10 de novembro. Então, dia 4, Mob Rules, dia 7, Diary of a Madman, dia 10, Motley Crue lança Too Fast for Love, que abre com Live Wire. Para mim, a melhor música da história que eles fizeram, é a primeira música do primeiro disco do Motley Crue. Depois tem ainda Public Enemy No. 1, Stick to Your Guns, que também são músicas muito legais. E, a formação clássica, eterna, né, do Motley Crue, né, Vince Neil nos vocais, a guitarra do Mick Mars, Nicky Sixx no baixo e o polêmico Tommy Lee na bateria. Fale o que quiser do Motley Crue, mas os primeiros discos do Motley Crue, principalmente o Too Fast for Love e o Shout at the Devil, né, que veio na sequência, são descassos, né? E é lógico, eles tinham aquela influência, até um pouco uma influência do Kiss, mas também aquela vida de Sunset Strip lá de Los Angeles, Hollywood, né? Era uma banda que tinha essa atitude muito explícita, né? De sex, drugs and rock and roll, uma coisa que na época era muito difundida, né, nas bandas de rock, mas eles levaram isso ao extremo, né? Mas acho que fica para a história, são discos excelentes, não dá para falar que não. E o Motley Crue acho que vai ser lembrado sempre por esses 2 primeiros discos, o Fast for Love e o Shout at the Devil. Bom, aí não se perderam, né? Ainda estamos em novembro. Uma semana depois, a Joan Jett lança I Love Rock and Roll. Aí chega a parte que separa as crianças dos adultos, né? Que nem você falou. Vai, criança, fala, criança. A Joan Jett lançou I Love Rock and Roll, que foi o álbum de maior sucesso dela, comercialmente falando, assim. Ele vendeu 10 milhões de discos. E é um álbum que, assim, majoritariamente ele tem muitos covers. Ele tem vários covers. Tem covers da The Runaways, né, que tinha se separado em 80. Tem cover do The Halos e vários outros. E, assim, ele foi um sucesso de vendas e foi o primeiro álbum da Joan Jett que teve a banda dela de apoio, que é o The Blackhearts. Antes desse álbum sair, ela tinha lançado o primeiro álbum de estreia dela, né? Vamos voltar um pouquinho para 80, assim, porque foi o primeiro álbum dela solo, chamado Joan Jett. Ela lançou de forma independente porque ninguém queria comprar. E aí acontece que, mesmo independente, ela conseguiu vender muito, assim, surpreendentemente, para um álbum independente.
Então, em janeiro de 81, ela conseguiu assinar com uma gravadora, e aí o álbum acabou trazendo um dos maiores sucessos dela, que é Bad Reputation. Trouxe também Oh Yeah, que tem uma sample que o Green Day usou em um dos álbuns mais recentes deles e tal. Então, foi um álbum bem importante para Joan Jett, foi o maior da carreira dela, assim, comercialmente falando. Tem um cover que eu adoro nesse disco, que é a música Crimson and Clover, é uma das músicas mais legais da Joan Jett desse disco. Uhum, é muito bom mesmo. E só para trazer uma curiosidade, um lembrete, né, do momento que a gente está passando, I Love Rock and Roll, na verdade, é um cover, né, da banda The Arrows, e o fundador da banda e também criador da música, Alan Merrill, morreu um ano atrás, né, em 29 de março de 2020, aos 69 anos, em decorrência do Covid, então fica aí a nossa lembrança. Mas só mais uma lenda, assim, que é só mais uma curiosidade e tal. Mas eu lembro que eu tava lendo em algum lugar que a capa do I Love Rock and Roll foi muito marcante, porque o fotógrafo que fez a capa, ele disse que ele queria retratar a Joan Jett como ele via ela, e ele via ela como uma figura feminina do Elvis. Então tem toda essa pegada dela, tá com aquele mullet bem pretão, de maquiagem, com um terno rosa, bem chocante, assim, e bem em evidência. E para ele foi um marco ter capturado essa capa. Bom, para fechar um mês, no mesmo mês que saiu Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Motley Crue e Joan Jett, a gente tem um disco que, assim, as meninas, eu já contei essa história aqui no Wikimetal algumas vezes, quem ouve a gente já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, eu vou contar para as meninas que acho que elas não sabem. Tem duas músicas na vida que eu já ouvi elas zilhões de vezes, e todas as vezes que eu ouço, não importa que eu já ouvi tantas vezes, tem um determinado momento nessas duas músicas que eu fico arrepiado, não consigo me controlar. Eu sempre fico arrepiado, né? E uma dessas músicas foi lançada no dia 23 de novembro de 81, nesse disco, o disco dos australianos, do AC/DC, For Those About to Rock. A música que ela vai numa pegada um pouco mais lenta, e quando depois do solo ela acelera e começa a ter os canhões, e isso ao final do show, desde 1981, o AC/DC termina os shows desse jeito, com essa música. Eu não aguento, é demais, assim. É muita emoção, assim, e é esse o disco que foi lançado, o For Those About to Rock, We Salute, é o nome completo do sétimo disco do AC/DC, produzido pelo Mutt Lange, que já falamos aqui, mais uma coisa que o cara produz no mesmo ano. Ele tinha produzido o High and Dry do Def Leppard, ele estava meio querendo lançar mais um certo sucesso, fez o For Those About to Rock, o segundo álbum da banda com o Brian Johnson nos vocais, gravado em Paris, né, infelizmente a mesma cidade onde o Bon Scott faleceu algum tempo antes, mas como você falou, né, a música, a faixa título do disco é de arrepiar, um dos maiores sucessos da história do AC/DC, um marco, um disco histórico, um dos melhores discos aí, sem dúvida, da carreira do AC/DC com o Brian Johnson, né? Aí eu vou dar uma dica para os nossos Wiki Brothers que quiserem ir no site do Wikimetal, coloca no search lá na busca, coloca assim, AC/DC 1981. Vão vir 2 posts que a gente fez, que não são músicas desse disco, mas são músicas de um show no Japão do AC/DC em 1981. Vale muito a pena quem não viu como era o AC/DC em 1981, o Angus em 1981, é um vídeo de Shook Me, All Night Long, e What Do You Do for Money, Honey, os dois ao vivo no Japão, em Tóquio, é imperdível, muito legal. Bom, e para fechar esse ano lindo, maravilhoso, a última coisa que poderia ter acontecido nesse ano, eu acho, vamos criar um novo gênero, né? Vamos criar uma nova vertente de metal, é assim que fecha o ano de 1981, porque em dezembro, uma banda também inglesa, com um trio, também um trio, né, assim como, né, o Rush, assim como o Police, um trio do inferno, formado por Chrono Mantas e Abaddon, lança Welcome to Hell, o disco do Venom, primeiro disco do Venom, a estreia do Venom, e que cria um novo tipo de metal. Um metal mais pesado, mais assustador, mais satânico, e dali nasce o black metal, nasce o death metal, nasce várias vertentes de heavy metal a partir de um disco histórico, né? E nasce um pouco também do thrash metal, né? Porque eles foram muito responsáveis por acelerar
É uma banda que, na minha opinião, claramente tinha uma influência grande do Motorhead, mas o Motorhead que já era rápido, já era agressivo, já era pesado, na rotação 45, com as batidas mais rápidas, um tema do demo, né, do inferno, coisa que o Motorhead não tinha. Então era um Motorhead ligado no 220. Antes da gente terminar, né, a gente passou aqui por muitos discos para ilustrar como foi esse ano de 81, que foi realmente espetacular, de Iron Maiden a Black Sabbath, de Ozzy a Rolling Stones, de Joan Jett a Stevie Nicks. Para onde você olha, foi incrível, né? Mas a gente não falou, assim, do lançamento do Accept Breaker, o Alice Cooper com Special Forces, o Anvil com Hard and Heavy, o Demon, que é uma banda que eu adoro, né, com Night of the Demon, Girl School, né, banda de meninas, Hit and Run, o Sammy Hagar, que depois viraria vocalista do Van Halen, lançou também o Standing Hampton. O Kiss lançou The Elder. O Whitesnake lançou Come and Get It. O Triumph, outro trio canadense, lançou Allied Forces. O Saxon lançou Denim and Leather. Assim, para onde você olha, é muito, muito disco legal. Além disso, 81 ainda teve a fundação. Algumas bandas nasceram em 81. O Anthrax, o Metallica, o Slayer, o Manowar, o Merciful Fate, o Queensryche, todas essas bandas nasceram em 1981, que ano mágico. Além disso, né, Nando, Gabi, tivemos um show do Queen no Brasil, né, um marco também, né? O Queen veio para o Brasil pela primeira vez, se apresentaram no Morumbi lotadaço, foi a turnê do The Game, eles lançaram o The Game em 80 e o Hot Space em 82, e eles estavam fazendo shows para divulgar o The Game, foi, na minha opinião, a melhor fase da banda. Tem um DVD que se chama Queen Rock Montreal, que foi gravado nessa mesma turnê, um pouco mais tarde no ano, que mostra a última turnê onde no palco só tinham os 4. Então todos os pianos, todas as vozes, tudo que era feito no palco eram só os 4 tocando ao vivo, não tinha samples, não tinha nenhum músico extra, e mostra o Queen, o som que eles faziam só os 4 ali, é realmente uma banda da vida, né? Sim, inclusive minha mãe estava presente nesse show. Gostaria de ter nascido, né, para poder ir nesse show, mas ela falou que a voz do Freddie Mercury é uma coisa alucinante, que é de arrepiar, ainda mais ao vivo. Ele tinha todo esse poder e, assim, é uma pessoa que realmente marcou o rock de uma forma que eu acho que poucos marcaram. E vale a pena procurar, né? Tem no YouTube alguns vídeos aí com a qualidade não tão boa, mas vale a pena procurar imagens, registros desse show. Inclusive foi transmitido pela TV Bandeirantes na época, mas sorte da sua mãe, rolou uma inveja aqui, inveja no bom sentido, mas não dá nem para você falar que talvez estivesse na barriga dela, porque Sim. Você veio, sei lá... Foi 14 anos antes de eu nascer. Muito legal. E, pra gente terminar, meninas, a gente sempre não, mas muitas vezes a gente dá uma dica, assim, pros nossos Wiki Brothers de alguma outra coisa, alguma coisa que saiu. E eu queria trazer um EP que foi lançado recentemente do líder do System of a Down, Serj Tankian, que lançou o EP Elasticity, né? Eu adorei, assim, principalmente uma música que se chama How Many Times. Achei muito, muito legal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir esse disco. Inclusive, eu ouvi ele hoje, o EP inteiro, eu achei ele muito bom. Tem uma pegada meio baladinha algumas horas, mas eu acho que é um trabalho que tem muito potencial para fazer muito sucesso, e é um outro, assim, apesar de ser o Serj Tankian que tem aquela voz marcante, eu acho que ele tem um outro lado do SWAD, né, do System of a Down, então é um pouco diferente, mas é muito legal. Eu curti bastante. E na entrevista ele até falou que ele tinha composto essas músicas pro System, né? Ele achava que tinha a cara do System, mas depois acho que tá toda essa treta que acaba não saindo o som novo deles, ele acabou lançando ele mesmo como carreira solo. Mas um som muito legal que a gente pode ver um trechinho. O destaque também foi pro documentário, né? Truth to Power, que ele acabou de lançar junto com esse EP, que é um documentário que mostra toda a influência que ele teve na derrubada de um líder autoritário lá da Armênia, né? Toda a importância e influência que o System of a Down
exerceram na parte até na questão política da Armênia. Muito legal saber que o rock ainda pode mudar o mundo, né? É isso, Nando Machado, para o nosso episódio de estreia com Gabi, Larissa e Nina? Exatamente, um episódio especialíssimo aqui, falando de discos que a gente ama tanto, completando 40 anos, e com as nossas convidadas mais do que especiais, Nina, Larissa e Gabriela. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes para trazer um pouco mais de jovialidade ao nosso podcast. Estamos precisando de mais mulheres e mais jovens no rock and roll. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que talvez a gente volte, não sei. O que você fala, Gabi? Eu espero voltar, e eu espero voltar um dia com coisas mais atuais. Talvez a gente chegue em 2001, um dia, 91, 2001. Esse aí ano. vai saber. Vamos chegar sim, Gabi. Então vamos aí chegar a e vamos gente tá em casa. Aí vai ser vamos fazer nosso. vários episódios com temas atuais. Você vai poder falar de tudo que você tem vontade aqui. Incrível. Eu fico feliz em voltar e obrigada por ter aberto esse espaço pra gente. Estou muito feliz de ter feito parte, de fazer parte da equipe agora. Foi um prazer conversar com vocês e vamos para a próxima. A Gabi falou aí de coisas mais recentes, mas mesmo em 2001 nós ainda éramos bebezinhos quando esses álbuns saíram, mas não tem problema, a gente, né, conhece tudo, depois se apaixona, se aprofunda com uma outra perspectiva, então é muito legal ter essa troca aqui, saber como foi para vocês. Quando esses álbuns saíram, para vocês não, né? Porque vocês são jovens ainda, em comparação a esses álbuns. Mas é muito interessante, gente. Muito obrigada pelo convite. Exatamente, eu gostei. Éramos todos bebezinhos em 2001, bebezão de 28 anos, mas é muito legal a gente poder falar desses assuntos e trocar isso. Eu não lembro desses discos de 81, não comprei nenhum disco na época, ainda não era um fã assíduo como sou hoje, mas alguns anos depois já virei, né? 83, né? A partir de 83 a gente viveu essa história. É isso, meninas. Nos vemos daqui a 15 dias? Sim. Até lá com mais um episódio inédito do Wiki Metal!